Então, o Oroitã vai trazer também uma história que todos precisam conhecer sobre o continente africano, um continente sempre cobiçado. E é um pouco da história desta África e dos seus povos. Importante destacar que esse mapa que nós conhecemos hoje da divisão da África é uma divisão pós-África colonizada. Antes não tinha essa divisão, tinham todas as etnias e as fronteiras, elas eram fluidas. Também a gente aprendeu ao longo da história, principalmente o que é ensinado nas escolas, que a África foi colonizada e que os africanos não sabiam muitas coisas, por isso eles podiam ser escravizados. E na verdade, vou contar para vocês que esses habitantes desse continente, eles dominavam muita tecnologia. Eles tinham técnicas agrícolas, eles tinham técnicas sobre a mineração e a ourivesaria, eles dominavam a metalurgia, os sistemas matemáticos muito elaborados, eles tinham noções de contabilidade e principalmente de comércio, porque eles já negociavam com outros povos, eles dominavam a astronomia, a medicina, que serviu inclusive de base para a medicina moderna. Esse reconhecimento, ele se deu de forma muito tardia, depois que o colonizador devastou bastante o continente africano. E o exemplo disso é um lugar no Mali, o país que a gente conhece hoje como Mali, que tem um lugar chamado Tombouctou. Nessa cidade, no Mali, foi encontrado 20 mil exemplares de livros. É a maior biblioteca da antiguidade. Mas ninguém conta essa história de Tombouctou, porque é melhor contar a história da civilizada Alexandria, que pegou fogo. Então, em 1988, a Unesco tombou, reconheceu como Patrimônio Cultural da Humanidade a Biblioteca de Tombouctou, com esses exemplares de 800 anos de história, de muito anterior a isso que os africanos escreviam. Então, essa questão de que a África também é tudo oral, que é tudo oralidade, que não dominava escrita, é falsa. Então, a gente precisa pesquisar, a gente tem que contar uma verdade e outras verdades, porque não existe verdade única, né? Então, por que Alexandria é reconhecida? Todo mundo lamenta e ninguém lembra de Tombouctou, porque é uma cidade pequenininha que está lá no Mali e ninguém acha que na África existia esse tipo de registro. Um outro exemplo que também eu gostaria de dizer é sobre o Egito. Eu, ao longo da minha vida de ensino fundamental 1, 2 e até parte do ensino médio, nunca soube que o Egito ficava na África. A gente aprende o legado do Egito como se ele estivesse pairando em algum lugar por aí que ninguém sabe exatamente onde é, mas que o Egito é um país africano, inclusive que dominava a escrita, que é diferente da escrita ocidental. Então, há 3.000 anos atrás, já tem registro de escrita no Egito. No Egito também a siderurgia era avançada, o sistema construtivo era avançado, mas é muito mais fácil para o mundo ocidental acreditar que as pirâmides, por exemplo, elas foram construídas por extraterrestres, do que de fato pensar que africanos conheciam aquela técnica de corte, de sustentação
de arquitetura. Então, o Egito é importante que fique bem registrado. É um país africano que conseguia, há 1000 anos antes do que a gente conhece como história, construir pirâmides, ter uma medicina avançada, ter uma astronomia, ter reinos estruturados políticos. Esta é a parte do Egito.